E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo Bevilacqua e tenho aqui uma questão com um texto muito legal, uma questão do Enem de 2023, questão sobre variação, sobre as possibilidades de linguagem, mas de uma linguagem muito rica e muito específica, gente. Diz assim o texto: mandioca, macaxeira, aipim, castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina Linguística na Língua de Sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ao longo do segundo semestre. Aspas. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade, explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Aspas, mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários. Fecha aspas, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro no punho como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que utiliza. Temos aqui, gente, um texto bastante simples a respeito de uma verdade de qualquer língua, né? A língua brasileira de sinais, como as outras línguas, naturalmente possuem variações de muitas ordens, como o próprio texto diz, né? Variações do ponto de vista da região, da idade, do gênero, nada mais comum, nada mais comum. O enunciado disse o seguinte de maneira muito direta, né? Neste texto, a língua brasileira de sinais, Libras. Alternativa A, passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. É verdade, gente. Com certeza, isso inclusive é reforçado pela fala da própria especialista, não é? Dentro do texto, quando diz, mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, faixa etária e até o gênero dos usuários. A especialista corrobora aí com essa impressão da alternativa A, que é a correta. Libras varia, como a língua portuguesa, por exemplo, que eu estou usando agora, varia também. Portanto, é uma constatação do que está no texto, o eixo temático do texto, alternativa A. Alternativa B, apresenta variações regionais, verdade, assumindo novo sentido para algumas palavras. Não, gente, não é novo sentido. O que o texto apresenta é uma mudança de código, de sinais que são usados para representar o mesmo sentido do mundo ou a mesma coisa do mundo, como no caso aqui da palavra cerveja, que é apontada dentro do texto em relação ao uso dos sinais em São Paulo e em Minas Gerais. Há uma mudança de código, mas não há uma mudança de sentido. O sentido é o mesmo. O código que representa aquele sentido ou aquela coisa do mundo é que se altera. Alternativa C, sofre mudança estrutural, que exagero, motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. Não há uma mudança estrutural, gente, na língua, não vai mudar a sintaxe da Libras, não vai mudar isso, o que muda é uma ou outra palavra. O léxico, não é? O léxico, se assim se pode dizer, de Libras, dos sinais. Então, mudam-se ali alguns sinais para representar a mesma coisa, mas não se muda a estrutura da língua. É exagerada essa ideia da alternativa C, não é? Alternativa D, diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região
a sua própria língua de sinais. Não, a língua de sinais é a mesma. Como nós usamos a língua portuguesa, em algumas regiões, como o próprio texto começa apresentando isso, mudam-se ali as palavras, por exemplo, para representar a mesma coisa do mundo. Mas não se cria uma nova língua. Não é que cada região tem uma língua. Como alguém de outro estado, por exemplo, fala a língua portuguesa como eu falo, nós nos comunicamos, às vezes pode haver uma variação ou outra sonora, lexical, morfológica, sintática. No caso de Libras, a Libra se mantém com uma certa unidade no país, mas que há dentro dela essas variações internas, devido a regiões, a questão de faixa etária, como já foi colocado aqui. Portanto, não se desenvolve cada região uma língua própria. É um exagero e uma contradição com o texto e com a realidade. A alternativa é inteligível, ininteligível, ou seja, não é compreensível para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Nada no texto trouxe isso. De que a variação da linguagem de Libras não permite uma comunicação devido a fatores regionais, gente, geográficos. O texto não traz isso. Lembrando, mudanças de léxico não alteram a língua em si, não é? A comunicação. Obviamente que há uma base comum, uma estrutura comum, uma gramática comum para os usuários de Libras. As mudanças de uma ou outra palavra não alteram ou não chegam a possibilitar a incomunicabilidade entre seus usuários. Portanto, a alternativa correta é a A. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.